Meu nome é Luiz Fernando Kubrusny, eu sou nascido em 7 de novembro de 1955, portanto hoje tenho 60 anos completos. A minha origem é uma origem de uma família de imigrantes. Meu pai nasceu no Maranhão, na verdade numa cidade próxima a São Luís do Maranhão, uma cidade chamada Rosário. Filho de uma família numerosa de árabes que tinham chegado no início do século passado para iniciar uma vida nova no Brasil, como tantos fizeram pelo Brasil inteiro. Meu avô Elias, junto com mais 2 irmãos, vieram do Líbano e eles eram, na verdade, oriundos de Chipre, e daí a origem do meu nome, Kubrusly. Kubrusly é oriundo da ilha de Chipre. Se estabeleceram, o meu avô especificamente se estabeleceu em Rosário, essa cidade que fica pouco tempo, 1 hora mais ou menos de São Luís do Maranhão. Montou lá um engenho de açúcar e ali construiu a sua vida. Teve 13 filhos. Meu pai foi o penúltimo, Moisés Kubrusny. Por uma infeliz coincidência, no parto do último filho, morreu minha avó durante o parto, e aí ficaram 13 pequenos libaneses para começar a sua vida numa cidade muito pobre, com muito pouco recurso, e graças a uma tia que abriu mão da sua vida, que tinha na época 16 anos, ela criou meu pai e todos os irmãos, e nunca perdeu um de vista. Essa família migrou aos poucos. O irmão mais velho, o tio Benedito, foi o primeiro que veio para o sul, se estabeleceu aqui no ramo de autopeças e aos poucos veio trazendo um por um dos seus irmãos, e meu pai foi um deles. Meu pai, em meio a essa confusão, ainda achou tempo para se formar num curso de Direito, que ele tinha um orgulho muito grande, nunca abriu mão de ser advogado, apesar de ser um empresário, que os irmãos todos juntos formaram uma empresa chamada Igasa, uma empresa muito nova na cidade, quando Curitiba ainda era uma cidade muito pequena. Essa empresa, aos poucos, foi mudando de autopeças, que era o grande ramo de venda, porque Curitiba é uma cidade dormitório na época, para se transformar numa empresa de produção de autopeças, que existe até hoje e sendo tocada por alguns primos. Minha mãe, também de uma origem muito humilde, o maior doce de pessoa que eu conheci em toda a minha vida, sem a menor formação, por uma coincidência terrível, ela também morreu no parto da minha avó. Aliás, o parto dela, minha avó morreu, e com isso ela foi criada aos poucos por irmãos e por tios, e um dos últimos tios a trouxe para Curitiba. Ela estava no interior do Paraná, e ela começou a trabalhar como uma empacotadora de loja e conheceu 2 pessoas fabulosas, que hoje chamam de minhas tias, mas que pela amizade a adotaram como irmã. Não fosse só essa a felicidade, a mãe dessas 2 jovens, adotou minha mãe como filha também. E morando numa casa de 2 cômodos, deram acolhimento à minha mãe, e ela passou a ser então filha da minha avó Gigi, que a criou como mãe. Eu a tive como minha avó. E essas 2 irmãs conheceram 2 jovens que estavam com o terceiro. 2 deles eram irmãos, que era meu pai e meu tio Nassif, e se casaram e tiveram uma vida. Eu não conheci casal que se amasse mais como meu pai e minha mãe, assim, continuamente, 24 horas por dia. Uma das coisas mais bonitas que eu tive na minha vida foi vê-los até os 85 anos, um carinhoso com o outro, como se tivessem começado a namorar há pouco tempo. Bom, eu nasci nessa maravilha de berço de amor,
de muita luta, de muito trabalho, com restrições de gasto, com muito cuidado no que eu podia gastar, no que eu podia fazer, mas com muito carinho, junto com minha irmã e mais um irmão meu que infelizmente faleceu há 3 anos, muito jovem. E assim tocamos nossa vida. Eu sempre me apaixonado pela medicina, me dava a impressão que eu não tinha dúvida, nunca tive dúvida. Tanto que no preenchimento do vestibular a gente tinha 3 opções para colocar e eu não tinha 2 outras, eu só tinha a medicina. Me espelhei num grande pediatra que foi meu pediatra e dele eu tive todos os sonhos de me formar como médico. Fiz a faculdade evangélica de medicina do Paraná, tive uma turma de medicina muito bacana, muito boa, que até hoje nos comunicamos. Espero que quando vocês vejam esse vídeo entendam o que é o WhatsApp, mas na época era uma coisa moderna, que a gente formava grupos e falava por telefone. E nessa formação eu conheci aproximadamente no 3º ano 2 pessoas que me marcaram muito o curso de medicina. A primeira foi o Dr. Adel Bark, que é um cirurgião geral de uma habilidade cirúrgica que eu invejava, assim, ele conseguia operar tudo. O Dr. Adel que me ensinou a me escovar em cirurgia. E ele me deu o desejo de me transformar num cirurgião. Eu acredito até hoje na cirurgia. Eu acho que a cirurgia ela é uma forma muito radical de se resolver o problema, mas a gente percebe ao terminar uma cirurgia que efetivamente nós não enganamos nada, aquela doença parece que foi tratada. E aí pouco depois de ter me colocado em campo cirúrgico, eu conheci o professor Danton Rocha Loures, um expoente da cirurgia cardíaca do Paraná, e também com uma habilidade cirúrgica notável, conhecido por isso. E essa paixão que o professor Danton tinha pela cirurgia cardíaca me cativou. O coração é um órgão fantástico, porque o cérebro a gente sabe que ele está funcionando. A gente deduz que ele está funcionando pelas ações que são tomadas. Mas o coração a gente sente ele. E parece que realmente ele é o órgão que abriga a nossa alma mesmo. Nossas emoções estão ali, as nossas percepções, o nosso medo, todas as angústias, por isso que tem tanta doença cardíaca, porque tudo reflete no coração. E talvez tenha sido essa sensação de eu conseguir ver o órgão que eu tratava se mexendo. Imagine que a 4ª semana de gestação, o nosso coração começa a funcionar. E eu abro o tórax de um paciente com 90 anos, e aquele órgão está batendo lá 105.000 batimentos por dia, sem refrigeração, sem ninguém cuidar dele, sem manutenção, ininterruptamente, enquanto a gente dorme e descansa. Quer dizer, que máquina perfeita é essa? Que um carro que a gente usa mais do que 12 horas por dia, em pouco tempo está acabado. E esse coração tolera todas as dificuldades da nossa vida, os cigarros da nossa vida, o excesso de bebida, e consegue resistir tantos anos. Poucos não aguentam, mas a maioria aguenta. Então essa paixão me tomou conta e eu, a partir do 3º, 4º ano, eu me dediquei muito à cirurgia e em especial à cirurgia cardíaca. Terminei a minha faculdade em 79. Durante a faculdade, eu me apaixonei por uma estudante de medicina caloura minha, que estava no 2º ano. Na época ela namorava um cara e eu namorava uma menina, mas depois de um ano de luta nós nos entregamos e começamos a namorar. Noivamos próximo do final do curso e logo depois que ela se formou nós casamos. E aí eu estava terminando também uma residência de cirurgia cardíaca aqui nos Policlínicas na Universidade Federal do Paraná, com o professor Iseu
Afonso da Costa, um homem que marcou muito minha vida, um gentleman, um homem muito educado, muito fino, uma cultura que eu nunca conheci em minha vida, uma cultura geral como a do professor Iseu. Capaz de falar qualquer assunto, a qualquer hora, sobre qualquer tema. Era uma cultura geral dessas que não se faz só com leitura, é uma combinação de QI alto, memória boa e uma atividade intelectual contínua. Eu fiz essa residência com o professor Iseu, essa residência foram só de 2 anos, na época era curta, e eu achei que eu precisava mais. E aí eu fiz as provas, na época, o ECFMG, que era uma prova para se fazer residência nos Estados Unidos, e fui para os Estados Unidos. Inicialmente fui para Miami, onde iniciei meus estudos, mas brevemente fui para Houston, no Texas, onde eu realmente almejava e sonhava fazer um programa de treinamento. E foi lá, no Texas Art Institute, que eu, já casado com a Denise, eu casei aqui e fui para os Estados Unidos. A Denise fazia medicina, como eu falei, e ela gostava da parte de angiologia, doenças vasculares, clínica. Então a Denise se instalou também no laboratório vascular não invasivo, que na época era a Coqueluche, nos Estados Unidos, e eu na cirurgia cardiovascular com o mais famoso cirurgião, talvez do planeta, o professor Denton Cooley, que os olhos viram mais corações que qualquer outro na face da Terra. Ele tem um homem que teve mais de 100 mil casos feitos na instituição, existe um livro dele que fala dos 100 mil casos com essa corpórea, com circulação essa corpórea. E lá eu tive realmente a fase talvez mais desafiante e mais agradável da minha vida profissional, porque meu nível de responsabilidade era absolutamente cuidar do meu aprendizado e num ambiente altamente propício a isso. E para completar, não bastasse esse ambiente maravilhoso, nasce o meu filho lá. Fernando foi a alegria da nossa vida, porque eu e a Denise só tínhamos ele para cuidar, não tínhamos nenhuma responsabilidade social, não tínhamos nem que comprar roupa, porque ninguém nos convidava para nada, ainda a gente vivia um para o outro num apartamento de 2 quartos. A nossa vida foi muito boa em Houston, tive uma oportunidade de fazer meu treinamento numa paz de espírito muito grande e fazer inúmeros amigos que eu cultivo até hoje. Há pouco tempo eu estive em Houston, com o Dr. Cooley, com 95 anos, e ainda levantando da cadeira no escritório dele para vir me cumprimentar. Esse aprendizado lá foi tão grande que eu, apesar de ter a tentação de morar nos Estados Unidos, eu tinha vontade de pegar tudo isso que eu tinha aprendido e trazer para Curitiba, porque essa cidade é apaixonante e eu sou apaixonado por ela, é uma cidade maravilhosa mesmo. Minha família estava aqui me esperando, eu achava justo, depois de ter sugado o máximo da parte profissional, intelectual, que eu devolvesse isso para a sociedade que me sempre acolheu, que foi a cidade de Curitiba. Eu cheguei em Curitiba bem no final de 87, quando minha filha Flávia nasceu. A Flávia nasceu em setembro, eu ainda voltei para os Estados Unidos, mas a Flávia deu, obviamente, o toque de flor na nossa família, porque nós desejávamos. Eu me lembro meu pai dizendo para mim, muito feliz, árabe, né? Tinha nascido o Fernando, ele falava aquilo com um orgulho total, assim, absoluto, o neto dele, etc. Mas quando nasceu a Flávia, ele disse: agora você tem certeza que você não vai acabar num asilo. Eu achava isso bacana, porque a filha se preocupa com você tanto quanto ou mais até que tua própria esposa. Ela está sempre preocupada que eu esteja calmo, que eu esteja tranquilo, que eu tenha relaxado. A Denise, eu não preciso dizer muito, a Denise foi a esposa mais organizante de uma família. Cada minuto dela é dedicado à família, ao cuidado dos filhos, ao cuidado da casa, que nada falte.
ela cuida das nossas finanças, todo o dinheiro que eu puder ter vai para ela e ela paga as contas. De uma responsabilidade incrível e sempre presente, sempre médica, nunca abandonou a profissão dela, nunca deixou de ser médica. Sempre a prioridade era ser mãe, mas nunca deixou de ser uma médica, tanto que hoje a Denise tem um consultório de pacientes apaixonados por ela, apesar da forma dura que ela sempre leva o cuidado dos pacientes. Desse conjunto familiar, nós usufruímos muito. Foi a infância dos nossos filhos muito curtida por nós, mais uma vez por conta da Denise. Porque eu chegava sexta-feira em casa arriado, cansado. Ela estava com as malas prontas para a gente fazer um fim de semana com as crianças em algum canto, algum hotel. Chegava no hotel, às vezes meia-noite, e tinha que tomar banho numa piscina interna, as crianças pulando em cima de mim, como se aquilo fosse um sábado de manhã. Então isso fez com que nossa família tivesse uma infância, a infância dos nossos filhos foi um momento de riqueza para nós também, pai e mãe. Eu exercia muito a medicina, trabalhei muito, mas sempre com essa alegria de ter uma família ao meu redor. Inicialmente eu me instalei no Hospital Santa Cruz. Foi uma dificuldade minha chegada nesse aspecto, porque ninguém, não é que fecharam as portas, mas todo mundo estava cuidando da sua vida. Havia vários serviços na cidade, o Randa estava no Nossa Senhora das Graças, o professor Iseu estava na Santa Casa, o Danton estava tocando o serviço dele do evangélico, Hospital de Clínicas, e aí não havia muito espaço, todo mundo, havia o Fioravante, não havia muito espaço. E aí eu contei com a ajuda de um homem que já se foi recentemente, Dr. Hamilton Leal. Eu contei minha história para ele e ele disse: vem trabalhar comigo. Então, em dezembro de 87, poucos dias depois que eu havia chegado, com a ajuda de alguns amigos do Hospital do Coração, eu consegui um credenciamento do INAMPS e consegui operar meu primeiro paciente dia 16 de dezembro de 87. E foi o início da minha carreira profissional, que trabalhei no Santa Cruz até 2003. Nessa época o Hospital Santa Cruz se descredenciou da Unimed e Curitiba sempre foi uma cidade muito pautada na Unimed. Então, para as especialidades de baixa complexidade, havia a possibilidade de você trabalhar num hospital desse, mas para alta complexidade não havia paciente que aguentasse pagar uma cirurgia cardíaca que não fosse. E como o maior volume era Unimed, eu tive que, a convite do Dr. Jackson Baduí, eu fui para o Vita, na época o Vita da BR, que hoje se chama Vita Curitiba. Lá eu fiquei por uns 3 ou 4 anos, quando o Grupo Vita, através dos seus proprietários, Dr. Edson Santos e Francisco Balestrin, resolveram construir o Vita Batel. Aliás, construir não, habitar o Vita Batel, porque o Vita Batel era um hospital chamado São Judas Tadeu, construído por um ilustre grupo de otorrinos e oftalmos da cidade, e que, reformado, se transformava num hospital muito bom no centro do Batel. E aí vim para o Hospital Vita Batel, montamos o serviço e aí, a convite do Vita, eu me transformei no diretor clínico dessa instituição. Isso me honrou muito. Por muitos anos eu fui diretor clínico, sou até hoje. Recentemente, há 3 anos, o Grupo Vita solicitou que abrangesse por uma unificação o corpo clínico também do Hospital Vita da BR, ou Vita Curitiba. E lá, então, nós nos mudamos também para montar o nosso serviço de cirurgia cardíaca lá e assumir a direção clínica, então, agora dos 2 Vitas e dos serviços de cirurgia cardiovascular desses 2 hospitais. Foi uma experiência fantástica. Eu sempre convivi muito com um grupo de cardiologistas do Hospital do Coração, capitaneado por um dos homens que mais fez cardiologia nesse estado, o Dr. Paulo Franco de Oliveira, cardiologia clínica, e que teve a capacidade de liderar um grupo e fazer com que todo esse grupo fosse homogêneo, homogeneamente bom.
Então, com quem você caia no grupo, na área de cardiologia clínica, você tem sucesso. Me fiz conhecer nessa época na cidade e fui muito bem aceito pela cidade, como na minha especialidade. Então, hoje, eu me sinto realizado nesse aspecto, muito a fazer, mas realizado no que eu fiz. O Dr. Paulo Franco, infelizmente, recentemente morreu, nos deixou uma semente que é um grande amigo meu afilhado de casamento, o Augusto Franco de Oliveira, que é um hemodinamicista, faz a parte de cateterismo cardíaco, que junto com o Lessa e mais tantos outros lideram parte desse setor na cidade e nos dá um prazer imenso de trabalhar em conjunto com eles. Hoje nós temos um time de cardiologia clínica e cirúrgica de ponta, fazemos procedimentos que no dia que talvez alguém veja esse vídeo vão ser obsoletos, mas hoje são um lançamento, como o TAV, a implantação de válvula via transapical, o TAV mitral, o implante mitral da válvula, as mini incisões para tratamento de cardiopatias isquêmicas, o tratamento cirúrgico da insuficiência cardíaca, que foi uma novidade recente, há tempos, e agora mais padronizada se consegue fazer. Então, tudo isso veio nos trazendo um grande prazer. Então, eu acho que eu sou um homem realizado, não porque não tive quedas, tive muitas. Acho que meu currículo na base Lattes está com 100 e poucas páginas. Aquilo só mostra o sucesso. Das derrotas deve estar com umas 200 páginas. Mas eu me orgulho de todos os momentos da minha vida, das vitórias e das derrotas, que Deus me pôs por vontade dele, que eu pude aceitar dentro do possível. Eu desejo à minha família sucesso, desejo ao meu filho, que é cirurgião cardíaco, Fernando, muito sucesso. O Fernando está começando a vida dele há pouco mais de um ano, está indo muito bem. A Flávia é um sucesso, montou a odontologia que nós imaginávamos que ela fosse fazer. Ela é formada em odontologia pela Universidade Federal do Paraná, assim como o Fernando. O Fernando formado em medicina e ela em odontologia. E os dois estão se realizando. A Flávia está prestes a casar, o Fernando já casou. E aí veio o fim desse nosso vídeo com a vinda do meu mais ilustre querido neto, Leonardo, que compõe hoje nossa família. Eu não vou tirar aqui as fotos porque não cabe nessa filmagem, mas é um orgulho da minha vida. Eu espero que eu tenha muitos netos, que eu possa curtir todos eles na minha casa. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos.